mas é uma noite especial, encerrando o mês da família, tá? É o culto do parzinho. E pastor, isso é esquisito, né? Cara, a gente é um, né? E a gente tem o privilégio de ter amanhã aqui o pastor Augusto, está aqui assistindo o culto hoje. Augusto, ó, mora no meu coração, lindo da minha vida, é um amigo já de longa data, né? E é um privilégio ter você e sua família aqui. Sejam muito bem-vindos aqui neste lugar, tá bom? Amanhã, na próxima segunda, teremos aqui o discipulado para pastores e líderes, né, e empresários, ou para quem gosta do assunto liderança, né? O nome do discipulado é o Avance. O título desse discipulado nada mais é que uma palavra para dizer para você, cara, não dá para ficar parado. Então, se você quer uma palavra que vai sacudir você, né, vem segunda-feira, discipulado de pastores, líderes, empresários, e para quem gosta do tema, a gente costuma falar que para os fominha, tem gente que é fominha, que gosta de estar em todo quanto é lugar, então fique à vontade, você é bem-vindo, segunda-feira, 19h30 aqui na igreja. Ah, pastor, só para a gente aqui da igreja? Não, você pode convidar outros líderes, pessoas que não são cristãs. É uma palavra de esperança, uma palavra de direção, é uma palavra de ânimo para você que é líder, tá? Na próxima semana, perdão, no próximo dia 15 agora, nós teremos a nossa festa da roça. Quem está animado, diga eu. Eu falei, a gente está com a organização. Aí eu estava vendo ali a comida, eu falei, Anália, vai ser pouco, hein? Que o pessoal gosta, né? Teve uma pessoa, que não vou falar quem era, que se condena, que falou comigo, cara, eu gosto quando chega a festa na roça, porque tem coisa boa demais. Daí tem coisa boa demais. Então já chama geral, tem umas igrejas que vão participar aqui com a gente, tocando, ministrando louvor. Vai ter muita festa, vai ter touro mecânico, vai ter? Vai ter touro mecânico. Eu não vou me atrever, estou mais gordinho esse ano, mas eu estou... né? Ano passado o touro pediu arrego para mim, né? Você subir e ficou mas eu não me atrevo esse ano, mas ano que vem ele me espera, tá? Mas não demole, chama geral, chega cedo, vai começar sábado, dia 15, a partir das 5 horas da tarde. Aí até que horas? A princípio até 11 horas, meia-noite, tá? Então dia 15, não demole, quero ver você aqui. Nós colocamos no grupo da igreja o link da pregação de hoje. Se você tem alguns grupos, você pode compartilhar essa mensagem com alguns grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que Deus ele quer falar o coração de muita gente hoje, né? Eu estava ansioso para pregar essa mensagem eu ia pregar na semana passada, mas devido ao falecimento da minha mãe, a gente ficou um tempo recluso, né? E eu entendi a mensagem que eu preguei para mim mesmo no domingo retrasado, né? Seja forte, e não é tempo de parar, é tempo de sacudir a poeira, porque Deus tem algo incrível para fazer. E o tema da mensagem desta noite é limites. Diz para quem está do seu lado, tudo precisa de um limite. Tudo precisa de um limite. Pensa só, um mundo sem limites, ele seria deformado, ele seria desorganizado. O ser humano precisa de limites. Uma prova disso é a falsa liberdade que nós vemos as pessoas pregando hoje por aí, onde tudo é possível, tudo é permitível, tudo é tolerável. No ano retrasado, eu e Jana fomos no lançamento de um livro lá em São Paulo. Gente, quando nós chegamos lá em São Paulo, naquele stand, acho que na Bienal, foi na Bienal que a gente foi. Quando nós chegamos em São Paulo, a Jana ficou horrorizada, porque não por causa dos paulistas, mas porque as pessoas têm tanta liberdade, e algumas até assustam pela liberdade que elas têm, pelo jeito de se vestir. Eu não estou aqui para dizer para você o jeito que você deve se comportar lá fora. Eu posso dizer o jeito que você deve se comportar aqui dentro. Falando nisso, eu pedi para uma ovelha minha me ajudar nisso. A gente vai estar soltando na próxima semana. Eu esqueci o nome que ela deu, mas é um código de ética acerca de roupas. Que roupa que eu uso quando eu vou à igreja? Nós não temos um padrão, isso é proibido, isso pode, isso não pode. Mas nós fizemos um padrãozinho, a gente vai soltar para as células, para você ver o que é legal, o que não é legal. Tem uma mãozinha assim, tem uma mãozinha assim, para você poder olhar e se tocar, e de repente aquilo que é legal para você é agressivo para o outro, é inconveniente para o outro. A gente precisa de um padrão moral, a gente precisa de um padrão ético, não é verdade? Mas limites também, eles servem para estabelecer fronteiras,
mas também serve para início e término de ciclos. Nós estamos aí hoje o dia foi gostoso, friozinho, bom, não é verdade? Dá até para ligar os climatizadores, né? Não dá nem para se falar em ar-condicionado, porque o tempo mudou assim, e a estação muda. E quando a estação muda, não dá para você dizer é verão, porque não é verão, está do outono para o inverno. Um limite está sendo estabelecido. A noite e o dia são limites. Não adianta você chegar assim, meia-noite, aqui e falar que é meia-noite, porque, gente, se tiver sol, não é meia-noite para mim, pode ser 0 hora. Existem alguns países no mundo, alguns locais no mundo, onde a noite ela começa 10 horas da noite, 8 horas da noite, são períodos curtos, mas a noite é a ausência do sol. A gente consegue entender isso? É a presença da escuridão, e às vezes a escuridão demora mais, demora menos, mas é um ciclo, é um limite estabelecido. O mar tem um limite. Diz para quem está perto, você precisa de limites. A sua casa precisa de limites. Nós precisamos definir de um modo que o padrão sonhado e estipulado, ele não seja deformado. Você sonhou um padrão para a tua casa, você sonhou um padrão para a tua casa, e a gente precisa viver de um modo que os limites que estão de acordo com o nosso padrão, eles sejam respeitados, para que a nossa casa não entre em desordem. É tão gostoso quando a gente é pai. Minha filha está aí, minha filha é bênção demais, mas eu já disse para ela, a casa que você está é nossa, mas as regras são minhas. A casa que o seu filho está é sua, é dele também, mas as regras são suas, e regras são limites. Terrível é a casa que não tem regra para filho, não tem limite para filho. Eu sou do tempo onde o pai dizia assim, ó, no meu quarto não. Alguém é desse tempo aí? Não entra no meu quarto sem a minha autorização. Hoje em dia, criança mexe na gaveta, joga as coisas fora e sai catando tudo, mexe na carteira do pai. E é muito. Não, é meu filho. Se você não estabelecer limites, você não será respeitado. O meu carro é o nosso carro. Se eu disser para a Gabriela dirige, ela dirige. Se eu disser para ela não dirige, ela entendeu que não dirige. Ela sabe disso, ela aprendeu com a gente. E o interessante é que à medida que a confiança vai crescendo, os limites serão alargados, não é verdade? À medida que a disciplina vai sendo estabelecida, os limites eles vão sendo expandidos. Limites precisam ser respeitados. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Neemias, no capítulo 2, do versículo 11 ao 20. Neemias 2, do 11 ao 20. Antes de ler, Neemias, só para te explicar o contexto, Neemias ele estava inserido na Babilônia, ele estava lá sendo governado pelo rei Artaxerxes. Ele era copeiro, ele trabalhava diretamente com o rei, ele tinha uma certa liberdade, ele fazia isso com muita alegria, porque o texto nos dá a entender que Neemias tinha o rosto feliz quando servia ao rei. Num determinado momento, Neemias pergunta para alguns amigos e parentes como é que estava Jerusalém. Jerusalém havia sido atacada, saqueada, né? E o povo estava começando a voltar para casa. E Neemias ele pergunta, como é que está lá? Eu estou aqui, mas como é que está lá? E começam a relatar para Neemias, olha, os muros foram derrubados, as portas da cidade foram queimadas, o nosso povo não está bem financeiramente, nem moralmente, nem espiritualmente, a gente está mal. Neemias, apesar de estar num local excelente, do lado de um rei excelente, de um bom coração para ele, pelo menos para ele tinha um bom coração, vivendo uma experiência boa, porque ele tinha alegria em servir ao rei. O texto diz que ao ouvir isso, o semblante de Neemias, ele ficou caído, e ele se apresentou diante do rei servido, e o rei, com o semblante caído, e o rei perguntou para ele, o que está acontecendo? Porque você não tem essa cara triste, você não é assim. E Neemias relata para o rei qual é a sua agonia, qual é a tua história. Ele fala, a casa dos meus pais, de onde eu vim, está tudo destruído. Eu queria pedir para o Senhor uma autorização para que eu vá lá e reconstrua aquele lugar. Eu preciso pedir que o Senhor me dê uma autorização para ir e ajudar a minha casa.
Eu preciso que nessa autorização o Senhor me dê condição de levar recurso. Eles não têm recurso. Eu preciso que nessa autorização o Senhor me dê pessoas. O Senhor me deu uma carta de liberação, porque eu preciso transpor alguns territórios. O rei olha para Neemias e diz: então tudo bem, você está liberado, você tem um período, você vai voltar. Não, eu vou voltar, mas eu preciso ir, porque tem gente precisando de mim. Então Neemias recebe uma carta do rei. Nessa carta tinha autorização para ele poder pegar a madeira que ele quisesse. O rei deu um exército que protegia a caminhada de Neemias e que ajudava ele de uma certa forma na reconstrução. O rei deu uma carta que autorizava Neemias a cortar territórios e ninguém impedir a caminhada de Neemias. Neemias, ele foi com uma carta real para fazer algo que estava no coração dele. E quando Neemias chega lá em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, a gente vai começar a ler agora. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite eu saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei o portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei com uma mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a construção. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de ler e compartilhar esta palavra. Agradeço ao Senhor porque eu sei que o Senhor tem algo de especial a falar, a ensinar aos nossos corações esta noite. Pai, que essa palavra encontre um coração necessitado, um coração que precise de cura, um coração que precise de recomeço, e encha este coração com a Tua presença, com a Tua glória. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Tu és bem-vindo em nosso meio. Fique à vontade entre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Neemias, quando ele soube que os muros da sua cidade estavam destruídos e os seus portões queimados, o coração dele ficou contrito, o coração dele se espremeu. Não havia limites na cidade, todo mundo tinha acesso para entrar e para sair. Isso tornava Jerusalém um lugar desprotegido contra ataques de pessoas mal intencionadas. Quando Neemias soube desta condição, ele fica profundamente triste, porém não desanimado. Ele fica triste, porém não imóvel.
Ele fica triste, mas esse sentimento de tristeza gerou no coração de Neemias a audácia de fazer alguma coisa, mesmo longe de casa. Ele procura o rei lhe entrega uma autorização, e isso foi incrível. Ele vai com pessoas competentes, ele parte ao encontro daquela cidade, e por mais que o local fosse de uma visibilidade horrível para quem estivesse chegando, portões queimados, muros destruídos, cidade com pouco recurso, um povo envergonhado, uma cidade que havia se esquecido de Deus, Neemias, ele chega naquele lugar, ele olha tudo aquilo e ele diz: tem jeito. Diz para quem está perto de você: tem jeito para tudo. Tem jeito. Por mais que no meio daquele povo que foi acompanhar o processo de reconstrução tivessem ido algumas pessoas que estavam totalmente contrárias à vontade de Neemias, o coração de Neemias estava focado em Deus, estava focado na missão, ele tinha um propósito e ele estava disposto a ir até o final. Após um período de 52 dias, Neemias, o povo, com a ajuda de Deus, eles reconstroem os muros de Jerusalém. E eu aprendi uma coisa, e eu quero compartilhar com você algumas coisas nesta mensagem. A primeira coisa que eu quero compartilhar contigo é: tudo precisa de um limite. Quando Neemias descobre que os muros estavam derrubados, no mesmo instante ele pensou: o meu povo está vulnerável. Limites precisam ser estabelecidos para que haja uma segurança quanto à sua integridade. Neemias, quando ele descobre que a casa estava sem muro, ele diz: qualquer um entra, qualquer um sai, qualquer um leva, tanto para fora quanto para dentro. E pensando nisso, o Senhor começou a falar no meu coração acerca desta mensagem, dizendo: às vezes eu olho para a minha casa, às vezes nós olhamos para a nossa casa, e nós somos mestres em quebrar limites. A nossa permissividade quanto aos portões abertos, quanto aos muros derrubados, deixa a nossa casa vulnerável. Qualquer pessoa adentra a sua mesa, qualquer pessoa se achega à sua intimidade, qualquer pessoa consegue ouvir o clamor, o lamento do seu coração. Meu querido, tudo precisa de um limite. Sabe, as suas maiores decepções vieram de limites que você quebrou. Porque a gente não se decepciona com coisas, a gente se decepciona com pessoas. E você pode perceber que grandes decepções que você viveu veio porque você quebrou limites que não deveriam ter sido quebrados. Você começou a contar segredo para quem não deveria ouvir. Eu sempre indico um livro de um autor, do Tiago Brunet, chamado Especialista em Pessoas. E ele fala sobre 3 níveis de relacionamento. Eu já falei aqui. 3 níveis de amigos, se eu não me engano, são os amigos necessários, essenciais e os íntimos. Os necessários são aqueles que você tem lá no mercado, é o cara do caixa do mercado, é o frentista do posto de combustível, é o garçom da pizzaria que é teu brother, né? Então, se você for lá, o cara está lá trabalhando, é teu amigo, mas se você se decepcionou com aquele lugar, o que você faz? Você troca de pizzaria, você troca de posto, você troca de mercado. É alguém que não está dentro da sua casa, mas de uma certa forma você precisa do serviço dele. E se ele vacilar, você busca serviço de outro. Esse cara se assenta na sua mesa? Não. Esse cara entra no seu quarto? Não. Esse cara escuta o segredo do seu coração? Não. Ele apenas serve você e é uma troca. Jesus tinha 500 que andavam em volta dele. Tem os amigos necessários, amigos essenciais. Esses são aqueles que fazem o seu final de semana mais agradável. O churrasquinho, o futebol, a pescaria, né? Para esse pessoal você brinca, você zoa, você compartilha alegria, né? Você tem aqueles momentos de comunhão. Para esse grupo você não abre o seu coração, mas para esse grupo você compartilha bons momentos. Jesus tinha 12 que andavam com ele, participavam de momentos incríveis com ele. Mas tem os amigos íntimos. Jesus tinha 3, Pedro, Tiago e João. E você vai ver ali, nos momentos de Jesus, esses 3 sempre perto de Jesus. Foi para esse que Jesus disse na subida do Getsemane: meu coração está angustiado.
até a morte. Ele contou o que não contou para os 12. Ele tinha momentos íntimos que não tinha para os 12. Esses são os amigos íntimos, sabe? Agora, as decepções na minha vida, na sua vida, acontecem quando a gente abre o coração, ao invés de ser para o amigo íntimo, para o amigo essencial, ou para o necessário. É deixar acessar áreas da nossa vida, áreas da nossa casa, de gente que ainda não está pronta para acessar. Eu não estou falando para você não ter relacionamento com essas pessoas, mas é para aprender a construir limites nos relacionamentos. Você quer ver uma coisa? Eu tenho uma igreja linda, que eu amo, de verdade. Eu tenho líderes que me ajudam absurdamente. Eu tenho supervisores. Eu fiz questão de dar os lugares aqui na frente para os supervisores, de honrá-los. Eu falei assim: olha, eu quero reservar esse lugar para eles. Está certo que a gente deve abrir depois para líderes, não sei, estou orando por isso. Mas porque eu quero eles perto. Por quê? Eu preciso olhar no olho de quem me ajuda. É gente que me ajuda, mas é gente que puxa a orelha. E esse povo tem que ficar perto. Eu não digo que eu não faça isso com os demais, mas eles têm uma proximidade na minha vida que precisa ser honrada por eles, que precisa ser respeitada por eles. E que o dia que isso for quebrado, a gente vai precisar rever as questões de posição, de limites estabelecidos, de limites pré-estabelecidos. Então, se isso acontece na vida da igreja, se isso acontece na minha vida pessoal, você precisa trazer isso para a sua vida. Limites precisam ser respeitados. Tudo tem e precisa de um limite. O limite do trato, de como tratam você, de como você trata pessoas. Sabe como você deve tratar as pessoas? Do jeito que você quer ser tratado. Tem muita gente que diz, fica chateado: fulano fala mal pra caramba, você é ignorante para falar. A pessoa ela responde aquilo que ela recebe. A vida é um eco. Eu não confio em fulano. Você não expressa confiança. Você não construiu isso. Até para esse tipo de situação você tem que aprender a construir com os filhos, com a esposa, com amigos, na igreja. Limites são para isso. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Esse é um pensamento de Sócrates. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Conhecer até onde você é capaz. Todo mundo precisa conhecer isso. Conhecer o seu limite de resposta, o seu limite de até onde você consegue suportar, para você nunca chegar até ele. Sabe, nós vemos hoje vários carros aí muito velozes, com potências absurdas, carros seguros. E você olha no velocímetro de alguns carros, 260, 280 quilômetros, né? Alguns você vê 220. Eu te confesso, já na minha juventude já fui doido, já andei no Fusquinha batendo KM, 140 lá embaixo, lá. Era um Fusquinha do amigo meu que era mexido, amigo da Janaína. Mas o fato de ter aquele, lá no velocímetro, aquele valor total, não quer dizer que você esteja autorizado a atingir aquilo. Você não tem estrada aqui para isso. Você não tem conhecimento prático para conduzir um carro nesta velocidade. Se você não conhece o limite da sua própria ignorância, você está fadado ao fracasso. É gente que está dizendo: não, pastor, agora estou na igreja, graças a Deus eu posso falar com todo mundo, eu posso ir a qualquer ambiente, eu posso me sujeitar a qualquer condição, porque eu não vou cair, pastor. Quando vê, caiu. Cara, Davi caiu, um cara segundo o coração de Deus. Você se acha a cereja do bolo? A Bíblia tem um texto que diz: quem está de pé, cuidado para que não caia. Quando eu leio esse pensamento de Sócrates, eu entendo que aquele que não conhece seus próprios limites, ele está caminhando para a derrota, porque ele não conseguiu identificar o ponto que ele consegue suportar. Tem gente que está deixando o elástico esticar demais, dizendo: não, é seguro, não, fica tranquilo. Só que depois que arrebenta, só um nó consegue consertar
e a emenda vai ficar aparente. Todo mundo vai ver que precisou de um nó ali. A gente precisa reconhecer que a gente não consegue ser forte o tempo todo. Estou errado até aqui? Não. Eu preciso olhar para minha esposa e entender os limites que eu tenho com ela. Eu preciso olhar para ela e falar: Jana, eu consigo suportar isso aqui. Você quer ver uma coisa? Eu não tenho problema com algumas coisas na minha vida, mas eu preciso estar com o coração muito em alerta para evitar que outros problemas aconteçam, porque eu fui imaturo. Por exemplo, quando as pessoas marcam atendimento comigo, se é mulher, o que eu falo? Jana, você vai comigo. Por quê? Porque eu vou cair como mulher? Não estou dizendo isso, e nem quero me sujeitar a isso. Mas os comentários, não é verdade? O que vão dizer? Ah, pastor, não importa o que os outros estão dizendo. Se uma atitude imatura minha vai fazer você pecar, eu preciso ser sábio o suficiente e evitar que você abra a sua boca para falar besteira daquilo que você não sabe. Por isso eu digo para ela: você vai comigo, você vai estar comigo, a gente vai atender juntos. Entenda, eu estou citando um caso comum entre eu e ela. Agora, qual é o limite que você não tem respeitado no seu trabalho, na sua escola? Gabriela, eu sempre cito Gabi, me perdoa, Gabi, mas você é um exemplo para a minha vida. Eu lembro de um tempo que Gabi chegou em casa apavorada, porque os amigos estavam dizendo que ela não fazia parte da turma, porque ela era uma das poucas que ainda não havia transado, que não era virgem, que ainda era virgem na escola, porque um monte já tinha tido relação, estou falando de adolescentes, tá, gente? Que isso, pastor? Sério. E ela chegou: pai, eles estão me excluindo. Eu falei: filha, e eu estou glorificando a Deus por sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia não é tudo normal. Limites que estão sendo quebrados ou estão sendo permitidos pelos pais. Não, minha filha pode dormir na casa do namorado, que não tem nada a ver. Vamos continuar, né? Avalie as brechas. Quando Neemias chega em Jerusalém, logo no final do terceiro dia, ele faz uma vistoria de reconhecimento para saber o tamanho da vulnerabilidade. Ele caminha no perímetro todo com o intuito de quê? De avaliar qual era a dimensão do trabalho que ele teria. Sabe coisa difícil que às vezes é para mim e para a Janaína? Quando a gente vai cuidar de um casal e a gente diz: fala a verdade, e o casal conta para a gente uma meia verdade. Meia verdade tem meio cuidado, meia verdade tem meio oração, meia verdade é meia luta, é meio apoio. E quando você começa a prover, a cuidar da verdade que te foi apresentada, a outra consequentemente mais tarde vai ser exposta por Satanás. E quando todo o contexto for exposto, a gente vai olhar assim e vai falar: cara, e agora? O que eu faço com... Avalie as brechas. Comece a olhar ao redor da sua vida, comece a olhar ao redor da sua casa, comece a olhar ao redor dos seus filhos e veja os pontos fracos, veja o que foi destruído ali, veja uma fragilidade ali, veja uma incapacidade ali, veja o que está deixando a sua casa vulnerável, veja o que está destruindo a comunhão do seu lar, veja o que está destruindo a alegria da tua vida, veja o que está destruindo o teu futuro. Não, pastor, lá em casa está bem, está legal. Você quer descobrir se está bem ou se está mal? Senta você e tua esposa, olha na cara dela e pergunta: o que eu tenho que mudar? Quer saber se está tudo direitinho? Chega para o seu marido e fala para ele: eu não vou revidar, você tem autorização para falar na minha casa, na minha cara, o que eu estou fazendo de errado. Às vezes o homem não fala isso para não dar briga. Chega, baixa as armas e fala: você pode falar à vontade, eu não vou revidar, eu só quero ouvir o que está errado.
A gente fez isso. Gerou 8 horas de discussão, eu e Jana. Discussão entre aspas, não foi briga, mas foi um dizendo para o outro que estava errado e como poderia acertar. Eu falei, ela falou 5, eu falei 3 horas. Percentual aceitável. Não, mas normal, né? A gente tem que dar honra para quem tem honra. É porque eu tinha mais coisa para mudar. Mas a gente entende que às vezes esse diálogo é tão difícil de ser traçado, de ser avaliado, e a gente vai botando um pano quente por cima, um pano quente por cima, um pano quente por cima. A gente vai tratando, remediando. Gente, remédio, quem toma remédio não está curado. Quem toma remédio é quem está doente, ou quem é doente. Porque a farmácia, ela não promove saúde, ela remedia o doente. A saúde vem por uma vida regrada, uma boa alimentação, fazendo propaganda minha nutricionista, uma boa alimentação, uma vida regrada, sabe, uma mente saudável, é uma vida saudável, de verdades. Agora não, eu só vou remediar. Não, o remédio não é para quem é saudável, o remédio é para quem está doente. E às vezes a gente vai remediando a nossa casa, remediando a nossa família, remediando o nosso relacionamento. Eu preciso avaliar essas brechas, eu preciso olhar o que está deixando a minha vida, a tua vida vulnerável. Reconstrua os muros e portões que acessam o seu coração. Todo aquele que permite que o seu coração seja ferido e não sarado, ele está planejando a sua derrota, de verdade. Aí vem uma mensagem que eu preguei um tempo atrás, que diz que de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Às vezes a nossa casa tem uma boa tranca, tem sistema de segurança, a janela ela tem grades, tem cachorros ferozes do lado de fora, na verdade um muro bem alto, contratamos segurança para ficar na rua, mas o teu coração está ferido, adoecido e não permite ser tratado. A gente protegeu muito por fora, mas e os acessos que já foram feitos até o coração? Eu estou trazendo essa mensagem hoje, no final dessa série Família, para dizer para você que de nada adianta eu vir ao culto, eu vir à igreja, eu ouvir palavras como essa, se essa palavra não gera no meu coração uma transformação. Se essa palavra não torna você um pai melhor, não torna você uma mãe melhor, um irmão melhor, um filho melhor. Vir ao culto e participar de experiências nem sempre provocam mudanças. Agora, uma razão acerca daquilo que tem sido ministrado, e o entendimento de que, se eu acreditar que Deus pode mudar a minha vida e me colocar à disposição, e permitir que isso seja tratado na minha vida, pode tornar a nossa casa melhor. Eu tenho certeza de uma coisa, a Bíblia diz que um dia nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Não é isso que a palavra diz? Jana, eu ainda não sou o homem que você merece do seu lado, mas eu quero a cada dia em Cristo continuar sendo um marido zeloso, que te ama e que te honra. Eu digo isso porque essa deve ser a minha função. Um dia o Josemão perguntou para mim: pastor, qual é o meu chamado? Eu falei: o teu chamado é a necessidade do seu ambiente. Se você estiver do lado do seu filho, seja um pai. Se você estiver do lado da sua mãe, da sua esposa, seja um marido que honra. Se você estiver longe dela, honre mesmo longe. Se você não tem filho, se você não tem esposa, se você é filho, honra teu pai e tua mãe. Eu digo essas coisas porque são princípios que devem ser inegociáveis na nossa vida. Não, eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque minha esposa está do meu lado. Se ela vir olhando para alguma mulher, ela vai brigar comigo. Não, não olho nem para a direita nem para a esquerda, porque o que interessa na minha vida é ela. Ela estando longe, ela estando perto, eu não preciso de direita e de esquerda. Eu preciso saber que Cristo está à minha frente. E eu preciso saber que ela está dentro do meu coração. Ela me agrada. Sabe, eu preciso olhar para minha filha. Antigamente eu declarava um peso sobre a minha filha. Sabe que todo filho de pastor traz o peso do nome filho de pastor. E eu vou dizer uma coisa: o nome da Gabriela não é filha do pastor, é Gabriela. E eu vou dizer outra coisa para você. Eu, Gabriela e Janaína, a gente faz cocô e xixi e fede.
igual o teu, porque a gente é gente, igual você. Eu falo essas coisas porque, quando Gabriela era mais nova, eu sempre dizia para ela: Gabriela, você vai crescer, você tem um chamado, você vai fazer isso, você vai ser aquilo. Cara, teu filho não nasceu para ser advogado, teu filho não nasceu para ser jogador de futebol, teu filho não nasceu para ser juiz, teu filho não nasceu para ser político, nem médico, nem militar, teu filho nasceu para ser seu filho. Tem muitas crianças decepcionadas porque elas olham para os pais e veem os pais e querem superar as expectativas do pai, aí vê que não vai conseguir superar, a criança entra em depressão, a criança fica com medo de não atender a uma expectativa do pai. Normalmente quando o pai força muito o filho nessa área, você tem que ser isso, você tem que ser isso, você tem que ser isso. Eu digo pai e mãe, tá? Normalmente quando o pai força muito é porque o pai e a mãe são dois frustrados, que não conseguiram alcançar o objetivo, e colocam uma carga sobre o coitado do filho. Teu filho foi chamado para ser filho, olhe ele com isso, ame, de verdade ame, e deixa aqui o teu exemplo, o teu testemunho, a tua vida, teu exemplo, o teu testemunho, a tua vida vai dizer para ele quem ele vai ser. Você quer ver, na semana passada o Wellington e o Diego foram para São Paulo disputar um campeonato mundial de karatê. O Wellington chegou para mim: pastor, você pode orar pela gente, pela viagem? Eu falei: posso, eu vou dizer o que você vai fazer lá em São Paulo. O Diego, ele é aluno do pai, olha que desafio. E eu falei para ele: você não está forjando um campeão, porque um pódio de primeiro lugar é muito pequeno para o campeão da vida que você está ensinando. Porque um pai que prepara o filho só para o primeiro lugar, ele é muito pequeno. Porque a gente sabe que não existe um limite para onde os nossos filhos podem chegar. Eles vão olhar para a gente, eles vão ver quem a gente é, e por causa da nossa vida, do nosso exemplo, eles vão querer ser quem nós somos, ou melhores do que nós somos. Ah pai, eu não quero mais ir à igreja. Você se desviou, moleque. Não pai, porque você não é um exemplo de cristão para mim. Então para ser um cristão igual a você, eu não quero ir na igreja. Mas como ele não tem essa coragem de dizer isso na sua cara, ele vai dizer para você: não pai, que eu estou sem vontade. Filho, por que você se desviou? É porque eu me chateei lá na igreja e, sabe, eu não quero mais nada com a igreja. Na realidade, ele não teve coragem de dizer para você. É porque quando você e mamãe estão juntos, vocês brigam o tempo todo, e para ser crente como vocês são, eu prefiro não ser crente. Mas como eles não têm coragem de dizer isso, eles vão se esconder isso no coração e vão dizer: não, porque eu estou triste, eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou aborrecido. Eu não sei se você deveria estar aqui hoje. Não, deveria sim. Reconstrua os muros e os portões que dão acesso ao coração da sua família. Reconstrua isso. Sabe, por mais que você olhe e veja que está tudo, de repente você está ouvindo tudo isso falando: cara, que droga que está minha casa. Ou você está falando: não pastor, minha casa está legal, glória a Deus, eu fico feliz com isso. Mas de repente você está ouvindo essa mensagem e você está dizendo: pastor, cara, eu tenho que botar algumas coisas em ordem, eu tenho que botar algumas coisas no lugar, tem muita coisa bagunçada, eu deixei alguns espaços que estão vulneráveis, eu deixei algumas áreas que podem ter acesso ao interior da minha vida, da vida dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa. Pastor, sabe, eu estou com medo. Neemias encontra um povo amedrontado, e sabe qual foi a segunda coisa que ele fez? Depois de descobrir quais eram as possibilidades de serem invadidos, ele foi animar o povo. Diz para quem está do seu lado: anime o povo. Como assim anime o povo? Alguém tem que acordar em casa e falar: gente, espera aí, a nossa casa pode ser melhor, a nossa vida pode ser melhor, a mesa pode ser melhor, a cama pode ser melhor, sabe, o dia a dia pode ser melhor. Alguém tem que animar o povo desta casa. Neemias volta, encontra um povo abatido, mas ele tem uma mensagem no coração. Ele olha para aquele povo, ele decide animar aquele povo. Neemias, ele reanima dizendo ao povo que Deus havia liberado sobre a vida dele.
Coloca lá para mim Neemias 2, 17 e 18. Então eu lhes disse, depois que Neemias falou, depois que Neemias olhou tudo, Neemias, ele viu toda a fragilidade do local, Neemias reúne o povo, olha a mensagem que ele diz. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria que nós estamos? Jerusalém em ruínas, seus portões destruídos pelo fogo. Neemias, ele diz: olha, já deu ruim. Sabe, eu preciso ser sincero para você, não está como a gente queria. Eu não estou falando que a tua casa está destruída não, pelo amor de Deus, mas eu te pergunto, ela está 100% como você queria que ela tivesse? É você poder olhar e reunir a família e dizer: olha, a gente não está mal, mas também a gente não está bem como a gente queria. Sabe, vocês não estão vendo como é que a gente está? Aí Neemias, ele diz: olha, venham. Ele nunca falou vai, ele disse venham. Ele nunca falou vá, ele disse vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém. A obrigação da felicidade da sua casa não é da sua esposa, mas é de vocês dois. A obrigação da felicidade do seu lar não é do seu pai e da sua mãe, mas é sua também. É da família junta, unida. É da família coesa, que entendeu o propósito, que sabe aonde quer chegar. Venham, vamos reconstruir as muralhas, para a gente se livrar dessa vergonha. Está ruim, e aí errou, e aí? Vai matar o filho porque errou? Vai expulsar de casa porque errou? Vai virar as costas porque errou? Por que não se assenta à mesa e diz: deu ruim, não deu? Deu ruim. Aprendeu? Aprendi. Vamos mudar essa vergonha? Vamos mudar essa vergonha? Ah, mas o que vão falar de mim? Se você não decidir mudar, vão dizer que você caiu e ficou prostrado. Mas se você decidir mudar, vão dizer que você caiu, reconheceu, se arrependeu, se levantou e decidiu ser exemplo daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém que reconhece que precisa de Deus. Venham, vamos reconstruir os muros. Coloca o outro. Já está. Ataí disse, depois que ele chamou, ele falou o seguinte: e eu disse a eles, eu declarei como a mão de Deus estava sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Ele disse: vamos reconstruir. Sabe por que Deus, ele me deu uma autorização para fazer isso? Venha, vai dar certo. Deus me levantou para mudar isso. Neemias teve uma experiência com Deus e proporcionou ao povo uma experiência com Deus. Quer dar jeito na sua casa, não espera que os outros mudem, muda você primeiro. Quer dar jeito no seu trabalho, não espera que o trabalho mude, muda você primeiro, porque a tua experiência com Deus vai contagiar quem está contigo. Sabe, o problema é quando a gente quer mudar alguma coisa, mas a gente não tem experiência, a gente não tem relacionamento, a gente não tem o que contar, a gente não tem base, a gente não... Neemias tinha duas cartas, uma dada por homens e outra dada por Deus. Neemias tinha duas autorizações, uma porque um homem deu para ele uma carta: pega a madeira que você quiser, pega a mão de obra que você precisar, passa por onde você necessitar. Essa carta o homem está te dando, mas Deus havia dado uma carta para ele dizendo: pode falar com o rei, porque eu já toquei no coração do rei, todo recurso já está disponível, o rei acha que é dele, mas é meu, eu só deixei com o rei. A primeira carta é a minha, é essa que vai te dar autorização para pegar a segunda carta. Meu querido, você veio aqui esta noite, o teu primeiro concerto não é com a tua esposa, é com Deus. O teu primeiro concerto não é com teu filho, é com Deus. O Senhor trouxe você aqui nesta noite para dizer: o primeiro muro que você tem que restaurar não é um muro, mas é um altar do seu coração que foi derrubado. E é ali que você vai renovar a tua aliança com Deus, é ali que você vai começar o conserto de tudo na sua vida. Sabe, o bem do lar é o bem de todos. Neemias, ele não estava bem, apesar de estar protegido, trabalhando num lugar legal. Pode mudar o slide. Neemias, ele não estava bem, porque se a casa dele estivesse mal, de que adiantava o trabalho dele estar bom? Tem muita gente que está se gabando no trabalho, mas a casa está uma porcaria.
Tem muito pastor, tem muito empresário, tem muito líder que está dizendo, não, ministério, a gente conhece muita gente assim, né, Augusto? Não, o ministério está fluindo, está uma benção, mas você vai para dentro de casa? Não, minha empresa está, fluindo, mas lá está uma droga, não vale de nada, querido. Fui promovido no trabalho, mas foi desqualificado dentro de casa. Agora, quando o lar está bem, está todo mundo bem. Mas a gente acha que o lar está bem. Não, eu sou presente, eu sou um pai presente. Aliás, eu dou presente o tempo todo. Meu filho tem tudo que ele quer. Sério. Pai, deixa eu dizer uma coisa para você. Teu filho não quer presente, ele quer presença. Minha mãe faleceu tem uma semana. Se alguém chegasse assim, antes da sua mãe falecer, ela deixou um presente para você, deixou uma casa na beira da praia, que ela juntou dinheiro a vida inteira, deixou uma casa para te entregar. Eu ia olhar a casa e eu falava, eu não quero presente, cara, eu quero ela. Tem muito pai querendo suprir a sua ausência no presente do filho. Teu filho não quer presente, ele quer presença. Tua esposa não quer presente, ela quer presença, ela quer verdade. O lar tem que estar bom para todo mundo. Sabe, a gente sabe que quando Neemias ele decide reconstruir tudo, sempre se levantou alguém para querer atrapalhar Neemias. Sanbalat e Tobias, eles foram dois enviados de Satanás para querer atrapalhar a vida de Neemias. Diz para quem está do seu lado, não dê ouvidos às afrontas. Não dê ouvido às afrontas. Sanbalat e Tobias ficaram do lado de Neemias o tempo todo. Neemias saiu de lá com eles. Sanbalat significa sim, dá a vida. Era um Deus chamado Sim, dizendo que ele dava a vida. Mas o que mais me intrigou foi uma das vertentes de Tobias, que diz que Deus é bom. De repente do seu lado tem alguém o tempo todo dizendo, não, Deus é bom, mas o cara é uma praga na sua vida. Deus é bom, mas ele é uma praga. Esse cara está do seu lado, que está o tempo todo desanimando você, que está o tempo todo dizendo que não vai dar certo, está o tempo todo falando para você desistir, que está o tempo todo falando para você, olha, tenta outra coisa, vai para outro lugar. Sempre se manifestaram contrários à posição de Neemias. Disseram para ele, Neemias, olha, armaram um exército para vir contra Neemias. Neemias chamou o pessoal e falou o seguinte, uma mão carrega a ferramenta e a outra carrega a espada. A gente não vai parar. Falaram para Neemias, Neemias, se esconde no templo, porque tem gente vindo para aqui matar você. Queriam tirar Neemias na frente da reconstrução. E Neemias olhou e disse, eu estou fazendo uma grande obra, filho, não dá para parar não. Não adianta você querer me amedrontar, não adianta querer aliciar o povo, querer me colocar medo, eu não vou parar. Sabe, Sanbalat, ele era um governador da Samaria, e Tobias, ele era servo do rei Artaxerxes, o mesmo que enviou Neemias. Era gente de posição dizendo para Neemias, que era um simples servo do rei, vai dar ruim, você está se rebelando. Sabe, em toda a história você vai perceber que eles se manifestaram contrários, para que Neemias abandonasse a reconstrução. Eu digo isso porque tem gente que quer que a sua vida seja do jeito dele. Já encontrou gente assim? É gente que toda hora alguém chegando para dar um palpite na tua vida. Sabe, eu quero comprar uma casa ali no Camurim. Aí vai chegar o cara, não, Camurim não, cara, por que você não compra lá no Marinas, Parque das Palmeiras, lá no centro de Angra? Por que não, porque eu gosto do Camurim, eu acho o Camurim um lugar legal. Não, cara, se eu sou você, não faria isso, Camurim, o que tem lá, que não sei o quê. Não, eu acho que eu vou mudar da Japuíba para o Vilagem. Vai fazer o que no Vilagem? Japuíba é aquele centro todo. Sempre vai ter alguém querendo governar a tua vida, dominar a tua vida, sabia disso? Sanbalat e Tobias queria governar a vida de Neemias. Na reconstrução da tua família, vai ter gente querendo governar a tua casa. Na reconstrução da tua família, vai ter gente querendo dizer para você como você tem que tratar o teu marido, como você tem que tratar o teu filho, como você tem que tratar a tua esposa, seus pais. Não dê ouvidos àqueles que não construíram nada. Eu aprendi uma coisa, que sempre haverá um infeliz
desejando ser feliz na tua infelicidade. Já viu isso? Sempre vai ter alguém que está na agonia, está na nhaca, para não falar do termo. E ao invés dele sair da nhaca, ele quer levar você para baixo dele, para ele poder falar, pelo menos agora está melhorzinho, né? É gente que só consegue rir se você chorar. É gente que está ruim, caiu. Eu caí, mas não vou cair sozinho, vou levar uns 10 comigo. Eu sei de seu podre também. Meu podre foi descoberto, agora eu vou falar o podre de todo mundo. Covarde, fraco, hipócrita. Deus não te chamou para revelar aquilo que o diabo revela. Deus te chamou para encontrar, curar, levantar em nome dele. Deus te chamou para restaurar. Deus te chamou para restaurar. Sempre vai ter um infeliz desejando ser feliz na tua infelicidade. Algumas pessoas infelizes, ainda doentes, buscam alívio quando encontram ou fazem pessoas mais infelizes do que elas. Vou te dar um conselho: para de ouvir esse povo. De verdade, para de absorver afrontas. Isso para quem está perto de você. Continue construindo. De verdade, continue construindo. Uma vez chegaram para mim, para a Janaína. Uma vez não, vira e mexe, alguém chega para mim, para a Janaína e diz: nossa, eu não queria estar na pele de vocês, porque é tanto problema todo dia. Mas você vai parar por causa do problema? Continua construindo. Mas por quê? Porque se eu paro, eu deixo ainda mais vulnerável. Mas se eu decido construir, um dia vai ser inviolável. Porque quando você para, você deixa acessível. Agora, quando você continua construindo, uma hora você vai construir um muro, que os blasfemadores vão ficar do lado de fora, os caluniadores vão ficar do lado de fora, os opressores vão ficar do lado de fora, porque enquanto estiver ainda tudo destruído, eles estão olhando e falando para você cara a cara. Pode até olhar, mas bota lajota. Pode até olhar, bota lajota. Bota lajota, porque um dia você não vai ouvir essas vozes mais. Um dia você não vai precisar olhar no rosto mais. Mas enquanto fala, continua construindo. E para terminar, vou te dar só uma dica. Com muita alegria, dá um sorriso no rosto, olha para quem está perto de você e fala: prepare a festa. Anuncia para mais 2 pessoas aí. Ei, ao final da construção dos muros, Neemias, ele organizou o culto. Era um povo que nem culto tinha. O livro da lei estava perdido, esquecido. Porque quem está violado, quem está maltratado, quem está aprisionado, oprimido, nem sempre consegue encontrar Deus. Esse povo passou muito tempo assim. Sabe o que aconteceu com o livro da lei? Foi esquecido. Sabe o que aconteceu com a palavra de Deus? Foi esquecido. Há muito tempo eles não cultuavam. Há muito tempo havia parado a devoção a Deus. Há muito tempo. Depois que Neemias organizou o muro, ele falou: agora é hora de dar culto. A gente quer dar culto com o muro todo desorganizado. Você dá culto antes, durante e depois. Está construindo? Dê culto. Edificou? Organize o culto. Porque antes eles ofereciam qualquer coisa, mas depois que o muro estava pronto, Neemias falou: agora vamos botar a coisa no seu devido lugar. Ele reuniu os sacerdotes, ele reuniu os oficiais, os levitas, e falou: cada um na tua função. Lembra princípios são estabelecidos. O livro é esse. Esdras veio, pegou o livro, leu para o povo, explicou para o povo. Ele colocou cada um na sua posição. Ele determinou ordens. Ele falou: ouviram? Entenderam o povo? Sim, nós entendemos. Então assina aqui. A gente vai fazer uma aliança com Deus, porque agora você sabe por que os muros foram derrubados, porque você quebrou a aliança. Agora você sabe por que você foi levado cativo, porque você quebrou a aliança.
Agora você sabe por que a sua casa foi quebrada? Porque você quebrou a aliança. Agora você sabe por que os muros foram derrubados e os portões queimados? Não foi culpa de Deus, você quebrou a aliança. Agora você sabe por que você está chorando? Você quebrou a aliança. Deus permaneceu o mesmo, mas você sabia que não deveria ir, e você foi. Agora você está de volta, Deus te protegeu de volta. Ele falou: está bem, está protegido, está feliz, está guardado, está tudo muito legal. Renova a aliança. Quer preservar o muro de pé? Renova a aliança. Quer preservar a alegria da sua casa? Renova a aliança. Quer preservar o casamento? Renova a aliança. Renova a aliança. Volta para o lugar que você não deveria ter saído. Sabe, o choro, ele não é para sempre. Há um limite para ele também. Aquele povo chorou porque a aliança tinha sido quebrada, porque tinha perdido. Só que Deus ainda tinha intenções para aquele povo. Sabe, por mais que esse povo tivesse esquecido do Senhor, tivesse sido envergonhado, Deus não se esqueceu deles. Eles estavam ali totalmente desguarnecidos. Deus quebrando o coração de Neemias. Deus estava agindo no coração de Ataxerxes. Deus estava providenciando recurso longe da casa. A casa estava destruída, mas Deus levantou alguém longe da casa para restaurar a casa. Sabe, por mais que esse povo tenha se sentido assim: olha, Deus me abandonou, Deus não quer mais nada comigo, Deus não quer aliança comigo, Deus não... Ei, querido, esse é o teu conceito, mas não é o que Deus está falando de você. Ele trouxe você aqui hoje, você está um tempão dizendo: caramba, eu falei disso ontem. Sim, Deus estava lá. Ele trouxe você aqui hoje para dizer para você: eu ouvi quando você falou na mesa da sua casa. Eu ouvi quando você sentou na calçada e começou a pensar naquilo que estava quebrado. Eu ouvi quando você olhou para um portão da sua casa e falou assim: ó, a minha casa está invadida, a minha casa está desguarnecida. Deus viu tudo isso. Ele trouxe você aqui para dizer para você que o choro não é para sempre. Há um limite para ele também. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas chegou o dia, chegou a alegria também. Há um limite para ele. Deus, ele provocou um alto constrangimento em Neemias, contagiou Ataxerxes, proveu recursos. Deus trabalha mesmo que você não esteja vendo. Deus trabalha. Se você não tem força para orar pela tua família, Deus já levantou gente que um dia vai chegar para você e vai dizer: aconteceu lá em casa. Uma pessoa ligou para a gente e falou: pastor, hoje eu encerro 21 dias de jejum por sua família. Eu estava orando e jejuando 21 dias por sua casa. Eu estou ligando para dizer para você que encerrou hoje. Eu amo a sua vida, eu amo a vida da sua família. Sabe, às vezes você está olhando assim, está passando por uma luta, mas Deus já levantou alguém para orar por você, querido, e você nem sabe. Um dia você vai estar de frente, a pessoa vai falar para você: eu estava orando pelo seu casamento, eu estava orando pelo seu filho, e você nem imaginava disso. Sabe, deixa eu concluir agora. Até que eu preguei demais hoje, né, amor? 1 hora. Se não for embora, é porque estava... Tá bom? Para ou continua? Faz isso não. Sabe, o seu bem mais precioso está correndo perigo. Eu vou concluir agora. O seu bem mais precioso está correndo perigo. A sua casa está sendo seriamente atacada todos os dias pelas forças do mal. E o ataque de Satanás nem sempre é numa bomba, sabia? Às vezes é um simples gotejamento no mesmo lugar, para tornar aquele lugar vulnerável. Às vezes a gente está dando muita atenção nas grandes pancadas, está dizendo: graças a Deus não caiu, porque está muito forte. Mas tem um demôniozinho pequenininho que fica na base assim, ó, quase não faz barulho, e quando você perceber, já ruiu e você nem viu. A tua casa está sendo atacada constantemente. O inimigo está procurando um jeito de entrar. A tua função é qual? Avaliar as brechas, ver o que precisa ser restaurado, ver o que precisa ser reconstruído. Se depender de você, vou te dar uma dica: faz o mais rápido possível. Se depender de outra pessoa da sua casa, chama para fazer junto.
Se você já olhou, já achou, chama para, não manda fazer não, chama, vamos fazer junto. Motive, invista. Olha, um reino dividido, ele não resiste. Saiba que a reconstrução e que a restauração, ela vai parecer difícil, vai parecer às vezes quase que impossível, mas ninguém para um homem que decidiu fazer o certo.